Olha, se lembra daquela série Armação Ilimitada? Uma série da Globo? Era ficção. Agora está se tornando uma realidade a partir de enganos e realidades. Vamos lá. Hoje eu fiz um comentário na Rádio Eldorado, cedinho, às 7h30 da manhã. Coloquei no meu blog do Neumann e no Estadão com o título PT no STF, ou pode ser também STF do PT, luta pelo padrinho. Aqui no nosso caso seria PT no STF, luta por Lula. É isso aí. Veja bem, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, filho de um militante da Ação Popular, grupo de esquerda a qual pertenceu, por exemplo, o tucano José Serra, foi candidato a vereador no Rio pelo PT. E agora, se aproveitando da notícia publicada no Intercept Brasil, sob a égide do seu editor Glenn Greenwald, casado com Davi Miranda, suplente que assumiu a cadeira de Jean Willis, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, na Câmara dos Deputados, tendo sido vereador na Câmara do Rio, que pelo menos voto no Rio, Davi Miranda ou o PSOL tem. O Felipe Santa Cruz do PT não se elegeu vereador, né? Pois é, a matéria do Glenn Greenwald permitiu que o assunto voltasse à tona. E voltando ao assunto à tona, Felipe Santa Cruz pede ao seu amigo, né, seu companheiro de partido, Dias Toffoli, para que convoque o plenário do Supremo para decidir sobre uma ignomínia brasileira, que é a tentativa de transferir para as calendas gregas, né, do chamado trânsito em julgado, a autorização dada por jurisprudência 3 vezes repetida em 2016, pode acontecer essa autorização ao juiz mandar começar a cumprir pena com a primeira condenação colegiada na segunda instância, nos tribunais regionais federais, nas regiões, né? Então, o Dias Toffoli, ele não é suspeito, ele é muito mais do que um suspeito. O Dias Toffoli nunca foi nada na vida, era garçonzinho lá de uma pizzaria na Vila Madalena e frequentava, pedindo favor da atenção dos líderes do Diretório Regional do PT para as suas... Terminou conquistando ali o Zé Disseu, que o colocou numa assessoria jurídica da bancada do PT, foi promovido a assessor jurídico da Casa Civil do Zé Disseu no governo Lula, e daí para advogado-geral da União de Lula e ao Supremo Tribunal Federal, onde chegou muito jovem, vai passar muito tempo lá, prestando serviços ao Lula, ao Disseu e ao PT, que é o que ele tem feito. Desta vez, agendou para este ano, segundo anunciou, a discussão sobre segunda instância. Vamos logo resolver isso numa parada. Meu amigo Zé Paulo Cavalcante já definiu isso numa série de artigos em Pernambuco, deixando muito claro o seguinte: isso é uma jabuticaba brasileira. Nos países, nas democracias maduras e desenvolvidas, os condenados são levados a começar a cumprir pena na primeira instância e aí vão recorrer presos à segunda. Aí no Brasil, não, tem que ir. Os nossos supremistas, garantistas, mudaram o texto da Constituição misturando considerar culpado com prender. E a partir disso, jogaram para a eternidade a possibilidade de começar a cumprir pena. Só que quem eles pretendem defender, o Lula, já passou pela terceira instância. O Lula perdeu de 8-0 na segunda e na terceira instância. E eles, o Dias Toffoli já tinha achado uma solução bem criativa, que era passar para a terceira instância, para a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Essa daí já... E eles esqueceram, voltaram à origem. Vão discutir na última instância, nas calendas gregas, no trânsito em julgado. Tudo o que o Dias Toffoli foi na vida foi advogado do PT. Foi reprovado em 2 concursos para juiz e é o presidente da Suprema Corte pelos serviços que prestou ao Disseu e ao Lula.
Bom, esse movimento todo é reproduzido pelo The Intercept Brasil, editado por Glenn Greenwald, que o mundo já reconhece como um mau caráter. E foi isso que a Globo, já que nós estamos falando aqui de uma armação ilimitada, a Globo registrou em nota ao reagir a uma entrevista que ele deu a um site de esquerda, falando cachorros e aranhas da Globo, porque procurou a Globo para fazer uma parceria com essa matéria e a Globo desconfiou que a matéria tinha até crime, né? Porque, por enquanto, o que se sabe é que foi hackeado, né? Foram hackeados os telefones e as informações foram obtidas lá. Bom, mas isso provocou, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo, uma euforia dos corruptos, né? É claro que ele jogou uma farpa no seu adversário, no seu inimigo, Gilmar Mendes. Agora, o Luiz Roberto Barroso, vamos combinar, ele disse isso no programa de André Sadi, da Globo News. E disse o seguinte: juiz, eu não posso me pronunciar sobre isso, porque juiz tem que falar nos autos. Eu, até agora, pelo menos, não fui informado que o programa da André Sadi faz parte de qualquer tipo de autos da justiça. Então, o ministro se contradiz em termos. E o ministro, eu sempre lembro que ele chegou ao Supremo porque advogou de graça para o terrorista italiano Cesare Battisti, que acabou de ser preso e deportado para a Itália, onde cumpre pena, para conseguir o lugarzinho que ele tem no Supremo. E lá agora é o paladino das liberdades e da reforma das leis em defesa do social. Pois bem, de qualquer maneira, ele chama atenção para Gilmar Mendes, que ontem participou de 2 momentos de absoluta cretinice. Primeiro, em sociedade com Ricardo Lewandowski, aí é o tucano, nomeado pelo Fernando Henrique, e o petista, nomeado pelo Lula, com ligações familiares. A Marisa, de quem o Lula é viúvo, foi babá na casa do irmão dele e tem relações partidárias e pessoais. Pois bem, eles dois votaram para não prender os caciques do PP flagrados na Lava Jato, só para desmoralizar a Lava Jato. Hoje, como o Dias Toffoli subiu para a presidência e a Carmen Lúcia desceu para a segunda turma e contou desta vez com o apoio do decano Celso de Mello, o Fachinella e o Celso mandaram todo mundo para a cadeia, que é o lugar que eles têm que ir mesmo, apesar do Gilmar. Olha, Gilmar Mendes foi assessor jurídico da Casa Civil de Fernando Henrique Cardoso. Foi advogado-geral da União e nomeado para o STF, e eu sempre disse, nunca escondi isso, para soltar tucano. Na ação penal 470, ele fazia votos maravilhosos contra o PT, até o dia em que a Operação Lava Jato pegou um tucano, flagrando o fato de que tucanos e petistas jogam juntos, fingindo-se de inimigos, e aí passou a perseguir a Lava Jato como se fosse um objetivo da sua vida, como ministro, né? É crítico feroz da Lava Jato, desde que o Aécio Neves, com quem mantém relações com frequentes telefonemas catalogados pela Polícia Federal, é um criminoso à espera de uma pena e, como todos os outros criminosos tucanos, têm sido perdoados ao longo do tempo. Não o Eduardo Azeredo. Eu disse a vocês que o Eduardo Azeredo ficou um longo tempo. O Eduardo Azeredo fez o Mensalão Mineiro, que era antes do Mensalão petista. Mas foi para a cadeia um dia desse. O Gilmar Mendes devia estar viajando para Portugal com o Temer e perdeu de livrá-lo, né? De qualquer maneira, eu quero dizer a vocês que o Modesto Carvalhosa, professor da USP, meu querido amigo, meu líder, meu guru, escreveu um documento e me mandou de 89 páginas, que o Davi Alcolumbre está fazendo o desfavor de jogar no lixo, o presidente do Senado. É um pedido de impeachment que, com a autoridade de jurista e de homem honesto e cidadão independente, o Modesto Carvalhosa fez. Olha, eu não tenho aqui condições de ler as 89 páginas, mas vocês fiquem sabendo que são fatos muito mais importantes do que esse que a Intercept Brasil está fazendo uma grande onda. Eu vou só fazer um resumo aqui para vocês. O Gilmar Mendes era uma espécie de
lugar-tenente do ex-governador criminoso, bandido do Mato Grosso do Sul, Silval Barbosa, lá no Supremo. A Polícia Federal capturou telefonemas com avisos e com compromissos desse caso e, inclusive, o Gilmar Mendes soltou, o voto dele foi quem soltou o chefe da Casa Civil, o criminoso mor do esquema, de Silval Éder de Moraes Dias. Pois bem, o Gilmar Mendes, primeiro ele foi subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, que era ocupada pelo Aloysio Nunes. E para lá o Aloysio Nunes levou o Paulo Preto. Sabe o Paulo Preto? O operador dos tucanos? Pois é, conheceram-se os três no palácio. E o Gilmar Mendes já o soltou todas as vezes que precisou e é chamado pelo Paulo Preto de um nosso querido anjo da guarda, né? Teve encontros com Michel Temer, nos quais nomeou a ex-mulher conselheira da Itaipu e a mulher atual sócia do advogado Granfino do Rio, Sérgio Bermudes. A chapa Dilma Temer foi absolvida por ele, na condição de presidente do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça Eleitoral, com um relatório brilhante do ministro Herman Benjamin, que disse que essa absolvição foi por excesso de provas. Mas hoje é o dia dos namorados e eu tenho uma namorada. Então eu quero dedicar esse vídeo à minha namorada, lendo o que eu fiz hoje na Rádio Eldorado, ao fechar meu comentário, o poema, considerado um dos grandes poemas, de um poeta chileno chamado Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basso Alto, que usava o pseudônimo notório mundialmente de Pablo Neruda, Prêmio Nobel da Literatura. Bom, o poema traduzido para o português, e eu lamento não ter aqui em mãos o nome do tradutor, não fui eu, diz o seguinte: amo-te como a planta que não floriu e tem dentro de si escondida a luz das flores. E graças ao teu amor vive obscuro em meu corpo o denso aroma que subiu da terra. Amo-te sem saber como, nem quando, nem onde. Amo-te diretamente, sem problemas nem orgulho. Amo-te assim porque não sei amar de outra maneira, a não ser deste modo em que nem eu sou eu, nem tu és tu. Tão perto que a tua mão no meu peito é minha. Tão perto que os teus olhos se fecham com o meu sono. Que verso, hein? Ah, se eu tivesse feito um verso desse. Não fiz. Resta-me me despedir de você, direto ao assunto, em té, e só a verdade e a poesia do grande Neruda nos salvarão.